Salve moçada, tudo bem com vocês? Wilson da Franco Invest para mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar o fundo de shopping, tá? VISC 11 soltou o relatório aí, então vamos dar uma olhada aí como que anda esse fundo imobiliário. Então lembrando que o VISC investe no setor de shopping center, tá galera? Então comprando cotas do VISC 11, você está comprando aí os aluguéis, né? Participações dos aluguéis aí desse shopping, beleza? Então o valor atual dele é 104,87, mínima 82, máxima 105, tá próximo às máximas aqui, tá, galera? Dividend yield de 9,24, então fundo de tijolo, dividendo um pouco menor, tá, galera, do que os fundos de papéis, tá? E tá tendo uma pequena desvalorização de 0,65 aqui em 12 meses, tá? Mas já recuperou bastante, né, galera? Quem comprou aí abaixo aí de R$ 90 fez um ótimo negócio. Valor patrimonial por cota aí 124,15, tá? Para chegar nisso vai ter que baixar muito a taxa de juros, tá, galera? É um patrimônio aqui de 3,5 bi. PVP dele está bem descontado ainda, 0,84, então 16% abaixo do seu valor justo, mas que nem eu falei, né? Para chegar mais próximo do valor patrimonial aqui, o mercado tem que se animar muito, taxa de juros de longo prazo lá tem que cair também, né, galera? Taxa Selic cair, inflação controlar, então tem que dar um cenário macro aí bem mais amigável, tá? Número de cotistas, tem bastante cotistas, tá, galera? 345 mil e rendimento médio mensal 24 meses 88, mas ele pagou um não recorrente o ano passado, tal, que aumentou um pouco essa média, tá? Para esse ano ele já deixou um guidance aí entre 80 e 85 centavos, tá? Esse último rendimento divulgado aí foi de 81 centavos, então aumentou um centavo que ele vinha pagando. Rendimento aqui de 0,78, tá? Já abaixo de 0,8 aqui, tá? Então, por isso que é importante você comprar as cotas aí com desconto, né, galera? Que daí teu rendimento mensal ali se torna maior, tá? Vamos dar uma olhada lá então no seu relatório, tá, galera? Vamos ver os destaques aí do fundo. Então, início do fundo aqui 2014, tá, galera? Um fundo bem antigo, não tem taxa de performance, tá? Então, a distribuição de rendimento foi 81 centavos, o resultado foi de 71 centavos. Então, ele utilizou reservas aí para chegar nessa distribuição de 81 centavos. Mas ainda ele tem um resultado acumulado aí, não distribuído, de R$ 1,01. Então, tem uma boa gordura. Isso daqui advém lá de vendas que ele fez, né? Em participações de alguns shoppings. Crescimento das vendas é 8% de aumento com relação ao mesmo período do ano anterior. E crescimento do NOI aqui, resultado operacional, né? Aumentou também 6,5% comparado com o mesmo período do ano anterior. Então, questões de crescimento de vendas e resultado operacional aí, dando bem melhorando aí, tá? Quando comparado ao ano anterior. Atualizações sobre o fundo aqui, a questão de desconto e inadimplência líquida também ficaram em níveis bem baixos, tá? Desconto 1,7, inadimplência líquida aqui 1,4. Então, taxas bem saudáveis aí. E a taxa de ocupação do fundo aí ficou 94,5, então tem uma pequena carência, pequeno, é, não está 100% locado, né? Tem alguns espaços em vago ali, mas é tranquilo, né? Tá com uma taxa de ocupação bem alta. E o que mais? E ele fala aqui também indicadores operacionais desse relatório é referente ao mês de maio, tá, galera? O que mais que eles destacam aqui? O, as remessas do shopping aqui totalizaram 89 centavos, que daí descontando lá os resultado financeiro, mais as despesas administrativas e tal, chegou num resultado aqui de 71 centavos e ele distribuiu 81, né? Então, que nem eu já falei, ele utilizou lá 10 centavos de reserva. Então é normal, galera, em vários meses do ano aí, o fundo, esse fundo de shopping, ele ter resultado abaixo do que ele distribui, tá? Então a gente sabe que tem vários meses ali que o shopping não vende tanto assim, né? Tem as épocas que vendem mais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Então tem aquela sazonalidade também, né? Então tem aqueles meses que são mais fracos mesmo, né? Então, o resultado aqui a gente pode ver, ó, março, abril, maio, junho,
esses 4 meses aqui, a distribuição foi maior do que o resultado gerado, tá? Então, é por isso que é importante o fundo ali ter uma gordura ali para segurar os rendimentos aqui nesses meses mais fracos, né? Mas aí a gente chega lá após julho, aqui a gente pode ver, né? Tem um outro gráfico aqui que mostra que daí as vendas já começam a se recuperar, né? E daí o resultado gerado já é maior, muitas vezes já é maior do que o resultado distribuído, já fica mais próximos também, né? Estimativa de rendimento aqui, o guidance, né? Então, entre 80 centavos e 85 centavos, tá? Então, já deixaram até dezembro de 2025. Então, tem uma boa previsibilidade aqui com relação à estimativa de rendimento. Lembrando que é uma estimativa, né? Não que isso vai se concretizar, mas dado as premissas ali, né? Tudo leva a crer que eles vão conseguir atingir esse guidance e ficar entre 80 e 85 centavos ali a distribuição, tá? O que mais que eles falam aqui? A rentabilidade líquida do fundo aqui é de 94,1%, tá? Contra um CDI líquido aqui de 70,8% no período. Então, o período que eles pegaram aqui, acredito que seja aqui de outubro de 2017 até agora, né? Abril de 2025. Então, tá tendo um retorno aí satisfatório, né, galera? Bateu bastante o IFIX ali, que seria ali, né, uma métrica ali dos fundos imobiliários, né? Parecido com o Ibovespa, né? Negociações aqui, evolução dos investidores e volume de negociação. Então, você não vai encontrar dificuldades em negociar esse fundo, porque ele tem bastante investidores e também o volume médio ali tem alta liquidez, tá, galera? A carteira do fundo aqui, ele tem obrigações, tá, galera? De compras, né? Que ele fez dívida para comprar participações ou shopping, diretamente shoppings, né? Então tem umas obrigações aqui de 530 milhões, tá? Mas tirando o saldo que ele tem em caixa aqui, tal, disponibilidade, ele tem obrigações líquidas aqui de 269 milhões. Maior parte, quase 90% dessas dívidas está atrelada aqui IPCA mais 6, IPCA mais 7, tá? Então, e vencimento aqui em setembro de 2036 e dezembro de 2034, tá? Então, quase 90% aqui ao IPCA e de longo prazo, tá? E aqui o cronograma de obrigações a prazo do fundo, eu não vejo muito problemática essa dívida dele, tá, galera? Porque, que nem eu falei, né, não é uma dívida tão onerosa e também não é tão pesada. Pode ocorrer, de repente, dele vender uma participação em algum fundo, em algum shopping que ele tenha participação e tal, e já levantar um capital aqui também para, se necessário, né, ajudar a pagar essa conta aí, tá? Mas ela está diluída aqui bem no longo prazo, então acho que vai ser, não vejo problemas nessas obrigações, tá? Então, os indicadores operacionais, voltando aqui, ele já falou lá, né, que teve um crescimento, e que nem eu falei, ó, de julho a dezembro, a tendência é aumento, né, desses resultados operacionais e de vendas também, tá? Então, principalmente dezembro, né, que é uma época que os shoppings aí, eles bombam, né, galera? Daí é que ele fala mais sobre aluguéis, vendas das mesmas lojas, inadimplência caiu, quando comparado aí ao mesmo período do ano anterior, uma queda aqui nos descontos também de 1,2%, e a taxa de ocupação aumentou um pouquinho aqui, ó, um crescimento de 0,7 quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, eu acho que a taxa mais alta aqui, ó, 94,5 aqui, as taxas de ocupações aqui mais alta do fundo aqui. Então, o fundo tá indo bem, né, galera? Tá bem redondinho aí. E aqui seria a participação, né? Todos os shoppings que ele tem 100% de participação, ou tem uma pequena participação ali de forma minoritária, né? Mas são bastante shoppings aqui que você tem acesso comprando uma cota desse fundo imobiliário aqui, VISC 11, tá? Daí tem divisão por estado, por administradora e por se ele é minoritário, a maior parte ele é minoritário, tá? 68% e 32% ele tem o controle ali desse shopping.
Beleza, galera? Então, hoje era isso que eu ia trazer para vocês, o VISC. Eu gosto desse fundo, tá? De shopping. Gostava mais quando ele estava mais descontado. E que nem eu falei, agora para ele se tornar mais atraente ainda, ou se ele fizer alguma venda, alguma coisa que destrave mais valor, ou depois quando, né, ocorrer a queda de juros e tal, e a renda fixa perca um pouquinho, né? É, dessa essa taxa muito elevada, né? Daí se torne mais competitivo aqui esse 0,8, por exemplo, né? Porque a renda fixa ainda está pagando muito alto, né? Daí fica aquela, né? Por que que eu vou correr esse risco para ter um 0,8 aqui, sendo que na renda fixa lá eu consigo 1%, alguma coisa nesse naipe aí, beleza? Então, era isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que que vocês acham aí do VISC 11. Abraço a todos aí, fique com Deus, galera.